Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Edeilton Alexandre e esse canal chama Meta Real, para ajudar você a alcançar o seu objetivo e a sua meta real. E se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. E eu tenho certeza que este vídeo vai ajudar você a alcançar a sua meta real. Você acompanhou o meu primeiro vídeo de uma viagem para o Brasil e Peru. E chegando lá na cidade de Cusco, eu fiz um vídeo explicando a cidade dos Incas. Hoje é a primeira parte do vídeo que vou estar mostrando sobre a construção de casas de pedras, muros, muralhas, o túnel da montanha, o caminho da montanha, onde os Incas povoavam, onde a geração dos Incas, em 1450, ele povoava aquele lugar. O propósito desse vídeo é buscar o conhecimento sobre a história dos Incas, de pessoas que deixaram o seu legado, onde os Incas habitavam, moravam, como que ele vivia, como que era o dia a dia dele, porque que chamou a atenção que o povo dos Incas, ele vivia conectado com a natureza, conectado com Deus Criador, com a natureza, com a montanha, com as plantações, ele conectava com o ser humano, né? Ele conectava com o seu próximo, no seu dia a dia, e ele, através da conexão que ele vivia no seu tempo presente, fez que o Inca construísse o império. E eu fiquei sabendo que em 1450, e ele tinha um império muito grande, era um império muito rico. E os Incas, ele acaba não vivendo a parte da religiosidade. Os Incas, ele tinha uma conexão, e essa conexão fez ele se tornar muito próspero. Então, o que me chamou a atenção é para entender a vivência, o sentido, a experiência dos Incas. Assim como eu procuro viver uma experiência da palavra de Deus, uma experiência de história de pessoas que superaram, eu procuro viver uma experiência e como que a pessoa venceu, como que ela chegou nisso. Então, eu sou muito curioso, eu tenho muito vontade de aprender, a minha mente está sempre buscando e aprender. Você vê que eu tenho um estante que tem mais de 170 livros físicos, fora meu Kindle, meu e-book, porque eu gosto muito de aprender, de entender, compreender, e o que faz sentido eu pego para mim, o que não faz sentido eu deixo passar. É para deixar bem claro, pessoal, que não é para adorar a montanha, adorar a natureza, não. Eu fui lá para conectar, aprender a conectar com a natureza. Ali é uma vivência de conexão com a natureza. É uma conexão pura, genuína. Então, essa curiosidade que fez eu ir para lá, né? Então, os Incas, ele vivia numa consciência plena. Ele vivia no seu tempo presente. E por isso que o povo do Incas prosperava. E você vê que não tinha uma religiosidade. Ele vivia na conexão de energia com Deus, com o seu próximo. E essa viagem para a cidade lá de Peru, eu visitei cada cidade. A altitude ali é muito alto, são mais de 3.500 altitude. Eu cheguei até 4.000 e pouco de altitude. Eu fiquei no alto da montanha. E tem um lugar que eu passei muito mal. Eu fiquei com falta de ar, deu tontura. Eu procurava respirar e eu não conseguia, porque lá a pressão, lá em Peru, na altitude ali é muito alta. A natureza é incrível, montanha, conhecer os lugares onde o Incas valorizou a natureza. Então, eu fui receber o presente, desfrutar do presente, o que Deus me deu, que é a natureza. Deus falava comigo ali. E para mim foi importante, porque a natureza faz parte do que Deus criou para a gente desfrutar. Quando você não conecta com a natureza, você não está conectando com a sua saúde. Você não está conectando com a sua saúde mental, saúde emocional, saúde física. Agora, quando você conecta com a natureza, você conecta com a sua saúde. Eu quero deixar bem claro que o povo do Inca não é uma história religiosa. Não, é uma história de conexão. É uma história de viver conectado consigo mesmo, de uma consciência plena, conectado com pessoas e com a natureza e com Deus Criador. Assim como o povo de Israel tinha uma conexão com Deus Criador, o Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac. E uma coisa que eu aprendi com a história dos Incas, os Incas não aceitavam a religiosidade, porque eles sabiam que a religiosidade atrapalha a conexão com Deus Criador e com a natureza e com o seu próximo. Ela impõe, ela obriga e ela atrapalha a conexão com a sua consciência, com a natureza e com Deus Criador.
Tem a cidade que eu visitei, eu não consegui gravar o vídeo, porque tem lugar que eu tenho que filmar e tenho que sair correndo para a van para visitar outro lugar, senão não ia dar tempo. Então eu filmava, não dava tempo de parar para poder filmar explicando a história do vídeo. Então tem coisa que eu corria para entrar dentro da van para visitar outro lugar e não dava tempo de gravar. Então tem vídeo aí que eu coloco a legenda para você entender o sentido daquele vídeo. Tem vídeo eu coloco que a doutora Ângela explicando sobre o tema, sobre o assunto. E tem vídeo que eu filmei explicando o sentido, o significado, né? Que vale a informação que você está recebendo. Essa é a primeira parte do vídeo. Eu tenho certeza que você vai aprender, você vai gostar. E ali, e o que eu queria realmente é compartilhar aquilo que eu aprendi para levar você também a alcançar a sua meta real. Ok? Acompanhe esse vídeo agora. Sagrado para eles, ele é todo negro, é um animal de muito poder, ele voa a altitudes extraordinárias, ele tem um poder de visão de cima, tem toda uma forma dele acasalar, o companheiro que é único, a maneira de lidar com os filhotes, então eles têm uma visão assim de achar um rato pequeno, não sei quantos quilômetros de altitude. Então eles têm esses 3 níveis aqui na trilogia Inca, tem até o símbolo deles aqui, que para mim não tem ligação com religião, só o símbolo mesmo. É um símbolo que tem 3 quadrados acima e 3 quadrados abaixo. Quando formos em Machu Picchu, nós veremos do lado do sol, vai ter uma mureta baixa, assim, uns 3 metros de largura, e vai ter 3 blocos. No lugar quando o sol bate, faz a sombra. Aí forma essa imagem completa aqui, ó. Forma a parte do mundo inconsciente e do mundo consciente. Aí a gente vê unido as 6 peças. É o equilíbrio, né? Salomão trabalhava já com essa dualidade do universo, onde tinha o inconsciente e o consciente, o que era do mundo espiritual, o oculto, e do que era do mundo terreno. Então, eles trabalham o equilíbrio dessas 2 forças que agem sobre nós o tempo inteiro. Na visão sistêmica, é como se fosse a estrutura dos nossos ancestrais, lá embaixo, dentro das nossas crenças, e acima o que a gente manifesta. E a nossa consciência, o nosso desenvolvimento. Então, não é uma religião, é uma estrutura do universo. É isso. Sim. Então, por isso que eu carrego, né? Então, é uma energia, é um símbolo, é um arquétipo de poder, do equilíbrio dessas grandes áreas da vida. Então, eu achei bonito e eu homenageei o Peru quando eu venho para cá, né? A trilogia Inca, né? Então, a gente percebe que eles têm muitas filosofias que são até quânticas, e eles entendiam que era uma religião, né? E os espanhóis, quando chegaram aqui, os benditos espanhóis, eles quiseram derrubar isso. Mas uma parte do Peru foi mudada, então eles são muito católicos, submissos, e seguem a Igreja Católica. E gerações novas nem lembram disso, mas os mais antigos sabem muito bem essa diferença, muito bem. Então, tem áreas aqui como Chinchero, que a gente vai quando for visitar Pisac. Então, galera, você viu aí que a nossa coordenadora, Ângela, explicou a cultura aqui em Peru, né? Então, ela explicou sobre a energia, histórico, como que são as pessoas davam valor, isso como antes. Então, ela explicou de uma maneira bem assim que você vê que o povo daquela época tinha essa consciência. Mesmo que ele não considerava a parte religiosidade, ele considerava o valor do poder que o ser humano tinha, que era o nosso consciente, o nosso subconsciente, o inconsciente, e que isso comanda o nosso corpo, o nosso instinto. Os religiosos confrontavam esse tipo de pessoas que tinha esse conhecimento sobre a mente. Então,
é muito importante isso aí. E ela vai explicar mais, eu vou visitar outros lugares que ela vai estar explicando essas coisas para a gente. Ela trabalha na parte do Instituto Pensamento Sistêmico. Então, essa parte aí, que ela tem muito conhecimento, tem muita abordagem, ela tem muita experiência sobre pensamento sistêmico, isso é muito importante. Okay? Eu vou deixar o link aqui embaixo, e se você quiser conhecer mais ela, o Instagram dela, eu vou deixar o link aqui na descrição, ok? Ó, ali, ó, vou mostrar para você, ali é a parte do Cristo Redentor, né? Isso que eu vi ontem à noite, lá na cidade de Cusco. E essa imagem aí, eu estava ontem, e lá na cidade, clareando ela à noite, né? Olha essa imagem aí, ó. Então, esse labirinto é como se fosse o nosso labirinto interno, como é que a gente forma os nossos pensamentos, as nossas travas, as nossas condições. E tem um lado que é muito escuro, é denso, é profundo, é pesado. E aqui também. E há uma ponte que nós saímos do mundo dos ancestrais internos, com os pesos que eles viveram, deixamos dentro dessas cavernas que a gente vai entrar dentro e atravessamos uma ponte para um outro lugar especial. E ao final nós vamos buscar uma árvore e vamos receber uma força de luz nova. Vamos abraçar uma árvore por 2 minutinhos apenas. Então, a gente vai abraçar uma árvore no final e depois voltamos para a van do outro lado. Tá bom? Tem um labirinto, nós vamos entrar aqui, não é fácil. Passa por labirintos que a gente mesmo cria, armadilhas, sabotagens. A gente vai entendendo. Aqui no lugar, eles fizeram uma unificação. É a condição do jeito deles, mas é a condição muito. Você vê que você sente a sensação. Você vê que você sente a sensação como que o povo daquela época, os povos viviam contra a guerra, né? Guerra sobre povos, né? Povos diferentes, né? O que restou foi isso aqui, ó. Opa, quase eu caio aqui. O fechado a gente vai parar, né? La gente de la realeza tenía los no dientes.
¿Siente esta temperatura fría? Sí. Es como un refrigerador, ¿no? Un refrigerante natural. Chicos, es más, toquen la mesa ceremonial. En esta mesa se hacían los diferentes procesos o ceremonias de momificación de la realeza inca, que se llevaban al Cusco. ¿Ya, chicos? Acá se hacían los sacrificios. Y esta temperatura fría ayudaba bastante pues con la protección de estos cuerpos que eran momificados. Tuvieron que hacer esta fisura, el corte en la piedra. No es natural, esto fue hecho por los incas, este corte. De tal manera que por este corte, ¿no? Por esta fisura se filtran los rayos del sol, ¿no? Iluminando esta piedra, y después esta piedra fue cubierta con placas de plata. Todo de plata. De tal manera que con la iluminación de las placas, de reflejo de las placas de plata, le daban una iluminación total pues, al templo del Incahuancayo, de Tujupacha. Chicos, 600 años atrás, el lugar era totalmente impermeable, ¿no? No había filtraciones de agua. Pero como hemos hablado de la mala calidad de la piedra caliza, ahora como ven, 600 años después ya está habiendo filtraciones. Tudo para trás, que não nos pertence, na história que a gente carregou deles, especialmente os desafios, né, as autossabotagens, e a partir daqui, pare e dê um passo consciente do que você vai estar fazendo, tá? E aí você cruza para o seu lugar, caminha esse novo mundo e vai lá para a árvore, escolhe uma árvore, vai diretamente para a sua árvore que tem raízes profundas, para que você viva essa experiência magnífica aqui em Kenko e você possa então acessar a força dos seus projetos livres, da forma que você é, com toda a genialidade que a gente possui. Todos têm sua própria genialidade. Então faça esse caminho em silêncio, sinta esse novo caminho e vá direto para a sua árvore. Fique lá uns 2 minutos e depois vocês seguem, sobem à direita para a volta. É muito bom. Você viu aí pessoas abraçando a árvore, conectando com a árvore, por quê? A árvore, ela representa a prosperidade, a abundância. E quando a pessoa não tem essa conexão com a natureza, ela nega a parte da abundância de si próprio. O que ensina aqui que a árvore, a natureza, tudo, ela representa a abundância, a prosperidade. Se você não está conectado com a natureza, como você vai compreender o nível da prosperidade e abundância? Então, essas pessoas que abraçaram, ela quer conectar com a natureza e com a abundância. Fala aí, conectando com a árvore. Conectando com a natureza, com novos projetos, voando alto. E abundância. E abundância. É isso aí. Muitas Vira aqui. Vai, amor, vai. Vai dele, que lida com o emocional que passa por nós. Então vocês vão ver lá na frente fontes muito lindas que vem uma água pura e numa articularidade de fluir esse emocional de uma forma incrível. Então as emoções, elas só servem para gerar ações em nós. Quando nós temos emoções que são retidas, elas geram traumas e a gente não consegue fluir e fica num lugar
desordenado dentro de nós. E esse tipo de situação, claro que todo mundo já viveu, em todas as famílias, numa terra como essa, da humanidade, há milhões de anos. Então, Tambo Machai, ele mostra o quanto é importante a gente valorizar o que foi vivido antes e a gente purificar e honrar isso que foi vivido, mas fazer melhor. Se minha mãe foi vivendo uma experiência de vida de muita escassez, e eu segui minha mãe por amor a ela e achando que eu estou respeitando minha mãe, não indo além dela, eu estou desrespeitando o sacrifício que eles fizeram. Eu preciso ir além, né? Eu preciso simplesmente fazer melhor do que ela. E eu rompo essa condição, né? O eu superior, ele só se firma através de rupturas com coisas que não servem mais, tá? Então aqui a gente olha esse emocional e rompe. Nós vamos subir depois, no lugar à direita, lá no alto, e fazer um processo breve, também deixando as emoções que foram de sofrimento, de medo de ser quem é na luz. Quantas gerações, por forças da sociedade, da moral, de governos corruptos, terríveis, controladores, que já viveram na humanidade e que impediu que um país prosperasse, mulheres que foram reprimidas. O feminino vem com muitas repressões. E isso gerou mães reprimidas que criaram homens reprimidos, porque é a mãe que fica lidando com o emocional desde a gestação com uma criança. Então é muito importante a gente liberar isso, esses padrões que foram vividos pela ancestralidade, padrões emocionais, porque a água está ligada às emoções. E aqui é um lugar de deixar fluir essas emoções que passam por nós, fazem parte da nossa programação, e elas então precisam ser recebidas com amor. E se eu estou ansiosa, tem gente que é muito ansiosa, é uma doença muito comum hoje na modernidade. E o que é ansiedade? É medo. Só que é o medo do futuro. A depressão é um medo mantido pelo passado. E a ansiedade é o medo do futuro. Então ela acredita que vai ser difícil, que vai ser sofrido. Sofre por antecedência, uma coisa que nem aconteceu. O problema é que nós programamos a realidade. Se você mantém a realidade, inconscientemente você está dizendo que é para ser difícil. E isso vai ser um ciclo vicioso. Então Tambo Machai é um lugar para a gente entregar todo o medo do futuro que muitos antes de nós tiveram. Isso é muito forte, é muito pesado para carregar. E ter coragem de viver uma vida leve e ser diferente deles, mesmo os amando tanto. Pai, mãe, avós, bisavós, todos colaterais também. Então tem que ter coragem para soltar esse emocional. O fôlego está forte aqui, gente, até que eu estou conseguindo. Eu não sei como é que você conseguindo falar andando. Sim, sim. É forte, né? A altitude é forte. O que vocês curam em vocês irradiam isso para o mundo, irradiam isso para a humanidade. É muito forte isso. Então, estar aqui em Tambo Machai significa esse trabalho com a humanidade também. Por isso vocês estão aqui. Nesse momento da Terra, é um lugar muito especial. Vamos começar aqui, ó. Olha essa fonte, que coisa maravilhosa, de tão antiga que é. Ela é profunda, né? Essa água jorra em profundidade, nem sei quantos séculos ela está aqui. Então vamos fazer uma fotinha aqui. E assim eu respiro também. Chegou na hora certa. Meu Deus, é uma fonte sagrada, né? E é natural, vem da terra, né? Totalmente natural. Não, não deve tomar.
Você viu aí as pedras que eu mostrei para vocês aí, as pedras decoradas, quadradas, montadas, que nem aqui, ó. Aqui você está vendo aqui a fonte. O que é a cultura? Aqui na cultura peruana. Aqui, ali, quando você vê que ali uma fonte que jorra ali representa a fonte criadora. Eles consideram como símbolo a fonte criadora. E essas duas fontes ali representam a dualidade. A partir do momento quando uma fonte criadora gerou a dualidade, isso forma o ser humano. Isso forma o ser humano. Então, na cultura aqui, eles consideram isso como símbolo da fonte criadora e a fonte da dualidade. E você vê aqui, essas pedras aqui, então, vocês estão vendo aí, e são símbolos. Eles criaram um símbolo de uma cruz peruana. Aí outros povos de outro país vieram, foi quebrando, o que restou foi isso aqui, ó. O que restou foi isso aqui. Isso é o que restou. Então a importância que essa cultura aqui é uma cultura bem assim, simbólico, verdadeiro, que faz sentido porque é uma cultura para ser humana, é uma cultura para dentro de si. Isso leva para a gente uma aprendizagem. Nós aprendemos através de símbolo, sensação, história. Então isso aqui é maravilhoso. E faz sentido o que ele estava explicando, né? O criar a fonte criadora e a fonte da dualidade. Eu vou mostrar o vídeo para você mais claro aí. Bom, aqui, ó, essa parte aqui, ela simbolizava uma torre de controle militar. Os soldados ficavam aqui vigiando aquela parte que eu mostrei para você. Ver aí essa imagem que representava o símbolo. Aí o povo de outro país veio e destruíram os símbolos que eles consideravam. Entendeu? E que os soldados militares ficavam nessa torre. Essa torre aqui era muito alta. Ele ficava protegendo esse símbolo. Ele tinha muita consideração e valor e também tinha muita história. Entendeu? Então faz sentido. O que representa? Olha só, essa torre aqui, o soldado que estava guardando o país, guardando esse símbolo, guardava esse patrimônio, o que representa isso para nós? Esse soldado representa a nossa vigilância, né? Que nós temos que vigiar o tempo todo. O que esse símbolo, o que o país protegia, os símbolos que são a nossa verdade, as nossas crenças, e são nossos valores. E muitas vezes nós deixamos esses nossos valores despercebidos. Como o soldado ele vigiava o símbolo, o prédio, que seja, que representava para ele o símbolo, outros povos vieram e desfez. O que leva para a gente? Nós não podemos permitir que outras pessoas tirem nossos valores, as nossas crenças, a nossa percepção. E manter o nosso símbolo, a nossa verdade, as nossas crenças. Manter aquilo que nós acreditamos. Então, essa história aqui faz todo sentido para a vida do ser humano.
Olha esse portal de entrada. Você precisa estudar para poder acessar seu portal de autoobservação. E esse é o lugar up de autoobservação. Olha isso, coisa linda. Um lugar muito especial. Nós vamos lá no topo para se conectar com toda a capacidade que a gente tem de ser o observador. Vamos subir, tem uma escada na lateral e lá em cima vamos fazer um ritual rápido, um círculo. Então tem que ir todo mundo junto para conseguir ser rápido e voltar no tempo hábil, né? Isso, vamos todos lá. Subindo junto a gente faz isso. Aqui tem uma energia muito boa, muito leve. Aqui é onde a gente diz sim a tudo que a gente quer fazer. Eu posso. Sim, eu mereço. Sim, eu me permito. Sim, eu me autorizo. Sim, eu aceito me desenvolver. Eu errei? Ok. Eu me perdoo, eu me compreendo. Foi o melhor que eu pude fazer. Mas agora eu digo sim a um nível maior. Então aqui o lugar a gente diz sim a essa condição que a gente traz. Olha essas montanhas, gente. Olha as ondulações delas. Tudo que elas passaram para crescer. Olha que imagem. Que força. Olha tudo isso acontecendo, disponível à nossa volta. Sintam a conexão, sinta esse ponto onde vocês tiram do chão uma força de consciência. Sintam esse lugar que vocês agora estão, onde vocês podem observar de uma forma melhor a sua vida. Tá? Tudo que acontece e você entra em contato com isso e recebam essa força maior, entre na sua vida e aí você vai abrir os olhos e você vai olhar para tudo isso e vai dizer sim. Com todo o meu respeito, eu recebo. Virem de costas para o círculo e olhem para lá. Receba esse amor, receba essa força. É tudo o que eles mais querem. Você está vendo a imagem, o que eu mostrei para você aí, a montanha. Ela representa a torre de observação. O que é a torre da observação? Ela é o símbolo para nós levar para si, para nós observar nossas emoções, observar aquilo que nós sentimos, as sensações, as nossas percepções, a nossa atitude e também observar o que está em volta. Eu fico observando as montanhas, o detalhe, as cores, as alturas. Então isso leva a entender, levar para o nosso aprendizado e perceber e observar o que passa dentro da gente. Assim como nós para olhar para essas montanhas, observar essas montanhas, nós temos que olhar para dentro da gente, observar o que está dentro da gente. Quais são as nossas sombras, quais são os nossos temores, os nossos medos, quais são os nossos comportamentos, quais são a nossa atitude, as pessoas que estão em volta, são tóxicas ou não. Então, isso leva a observar o que está dentro da gente. Aqui, a cultura, aqui no peruano, ele usa esse símbolo para observar dentro da gente e também fora, tipo interno e externo.
centro político onde eles decidiam tudo. Que Cusco era esse centro de controle pela elite deles, pelo governo dele. Então isso foi transformado em museu. É um museu riquíssimo, que fala da arqueologia, fala da parte das grandes decisões deles, fala da religião. E eles preservaram. Vejam que a construção, ela se mantém ainda. Olha, toda a porta, né? Olha isso, gente, olha essa porta. Que coisa, aqui é a saída, viu? A gente vai sair por aqui. E a gente vê toda a riqueza, né, do que eles fizeram e construíram e deixaram aqui. Olha esse prédio na frente. Eles têm a base dele, Inca, e olha em cima, a parede rebocada. Então eles destruíram o que tinha em cima. Esse telhado nunca é Inca. Isso aí é europeu da época. Olha essas janelinhas azuis. Isso é da época, sei lá, da época 1700 e alguma coisa. Então, fizeram a parede em cima. Então, embaixo tem o fundamento Inca e em cima, olha só. Estão vendo? Olha E a essa gente vai. Então é uma mistura. O alicerce o alicerce Inca. E aqui dentro se transformou num museu. Um museu muito importante, com peças valiosíssimas, o patrimônio da humanidade. A gente vai ver isso lá dentro. Então vamos entrar e unificar.
estruturas que tem ali, 2 sóis, estão vendo? São uma representação dos universos. Embaixo do sol da esquerda tem vários pontos, tá vendo? Ali se fala sobre os 7 superuniversos que existem abaixo de Avona. Então, a partir dali foram criadas as estruturas. Nós fazemos parte do 7º universo, o mais novo. Dentro dele existe a zona do livre-arbítrio. E essa zona de livre-arbítrio, ela contém pessoas, seres que vêm para se desenvolver durante milhares e milhares de anos. E nós somos parte disso. Então, eles mostram isso nesse mapa. Ele também mostra à esquerda uma terra com vários arcos, estão vendo? Isso quer dizer que a Terra, ela tem várias dimensões acima dela, abaixo dos universos, que está abaixo do grande campo do Deus Criador, Pai e Mãe. E a partir daí, se vocês virem do lado direito, tem uma outra Terra, que é a Terra material, que até ali era a Terra virtual, espiritual, e a Terra material, onde nós temos as imagens ali da dualidade do pai e da mãe, e eles entendem que essa é a estrutura do universo. E isso, gente, é uma coisa muito antiga. E hoje eu consigo ver pela física quântica a realidade disso. É incrível ver toda a explicação disso e percebendo o que isso significa. Então essa é uma imagem muito especial. Talvez uma das mais especiais que tem aqui nesse templo. Tá? Muito lindo. Que você vê a pedra, né? O modelo da pedra, a parede moldado como fosse um funil assim, é uma pedra assim, bem trabalhada, bem dedicada e bem valorizada para ele. Você vê também essas pedras que eles têm um buraco assim, que a pessoa olha, tem várias janelas, para olhar o que está acontecendo no outro lado da sala, né? É para ele vou falar como sala, né? E também tem vários modelos de pedras que as pessoas moldavam. Tem uma peça lá, quadrada, que as pessoas moldavam outras pedras. Ele decorava as pedras, moldava, pintava. O que isso traz para a gente? Qual o símbolo que nós podemos aprender com isso? Aprender que tudo nós tem que ter essa criatividade. Nós tem que elaborar para a gente aquilo que nós pode criar, pode elaborar. Você vê, o povo lá atrás, nos anos 600, tinha essa criatividade. Olha só a estrutura da pedra, olha só como que eles elaboravam. Então a imagem era a imagem, você vê que a pedra, a decoração, são incríveis. Não tinha cimento, né? O que nós leva para a nossa vida? Ser mais criativo naquilo que nós pode fazer. E ser uma ambição e descobrir algo novo. Ainda mais na geração de hoje, nós temos que aprender muitas coisas.
foi menino. También puede ser aquí si quieren, ¿no? O quieren aquí primero. Amor, dá licença aí. Fica pra lá, amor, na esquina, que é mais fácil de sair daqui. E se você gostou desse vídeo, curta a minha página, inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo para ajudar outras pessoas. Até o próximo vídeo.